Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao canal da Catequese e Desenvolvimento Humano. E a grande pergunta de hoje é: namoro santo é um assunto para a catequese? Meu nome é Rodrigo Marques, sou catequista aqui no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia. Esta semana eu lancei lá no Instagram esta pergunta: namoro santo é assunto para a catequese? Muitas pessoas acabaram respondendo. Tivemos as diversas respostas. Algumas pessoas colocaram sim, é assunto para se tratar desde as primeiras catequeses. Outras pessoas ficaram mais temerosas, disseram até assim: precisamos ter a autorização dos pais, precisamos falar de uma forma adequada, ainda não é hora de se falar sobre isso, ainda não é o momento. E aí nós geramos alguns pensamentos acerca disso. O primeiro deles é o seguinte: em nenhum momento que eu falei de namoro santo, naquela postagem, eu falava do sexo. Hoje, nós vivemos em uma sociedade completamente hedonista. O que significa isto? Uma sociedade que busca o prazer a todo custo e a todo momento. E a nossa interpretação da realidade muitas vezes é influenciada por esta cultura, onde tudo é sexualizado. Olha que interessante, eu não perguntei se era para falar de sexo na catequese, mas eu disse sobre namoro santo. Nós temos uma visão de que namoro santo, a única coisa que se fala é a questão da castidade. Olha só, que grande engano que nós temos. Então, para se viver um grande namoro santo, dentro daquela santidade proposta pela Igreja, o que o coração de nosso Senhor Jesus Cristo quer, a base principal é o amor. A partir desta base central, que é o amor, aí sim nós vamos detalhar em 3 pontos, podemos dizer até 3 pilares desta vivência do namoro santo, que pode e deve ser trabalhado desde as primeiras catequeses. Essa é a educação, por exemplo, que dou aqui em casa para os meus filhos. Qual é o primeiro pilar? É a oração. A oração, ela precisa ser a base de um namoro santo. Porque todas as vezes que nós falamos, volto a repetir, vem o pensamento de que é somente o ato sexual que deve ser pensado quando se fala de namoro santo. Não é. O princípio, o primeiro, é a oração. Este é o pilar. E isto nós podemos ensinar desde a catequese, de perseverança, de primeira comunhão, com os pequenininhos. Porque nenhuma pessoa consegue sair vivendo a castidade sem antes ter uma base de oração. Então é isso que nós precisamos ensinar. É isso que nós precisamos trabalhar e detalhar já com as crianças. A oração, ela é fundamental. E quando nós trabalhamos já com os casais, com aqueles jovens, aqueles adolescentes que estão começando a namorar, eu quero trabalhar 3 pontos principais dentro desta oração: o caderno, a missa e a consagração. Como assim? Vamos lá. Primeiro, o jovem casal precisa ter um caderno. Isso é um conselho, uma ajuda. Precisa ter um caderno onde anota os seus propósitos como casal. Como eles vão rezar, como eles vão viver a espiritualidade, a que horas eles vão manter a oração. Isso é muito importante, porque um casal não precisa estar no mesmo lugar para rezar junto. Quando você está namorando, você tem os horários para se encontrar com sua namorada, com seu namorado, aqueles momentos. Mas se você tiver também um horário marcado para oração individual primeiro, na sua casa, no seu canto, você vai separar um momento para rezar. E isso vai estar anotado ali no caderninho do casal. Uma dica: deixe com a menina, que ela sempre é mais cuidadosa que a gente, tá bom? Este caderno, ele vai servir para vocês colocarem as direções que Deus vai dando para o namoro. Muitas vezes, nós nos esquecemos de falar com Deus, ou quando Deus fala conosco, nós deixamos passar e esquecemos de relembrar disso. Então,
estando anotado, nós vamos conseguir ter um norte, uma direção para a nossa vida. Então, um caderninho para que vocês mantenham a vida de oração, a espiritualidade em dia, é um ponto importante. Depois, a missa. Como é importante participar juntos da Eucaristia. E quando eu digo juntos, é para se comportar como um casal cristão. Juntos não é para ficar abraçado durante a missa, deitado no ombro, fazendo carinho. Não. Dentro de uma postura cristã. Talvez você esteja assistindo este vídeo em um período que nós estamos em pandemia, que não estamos tendo missa, mas não é nesse ponto que eu vou entrar. A pandemia não vai durar para sempre. Vai passar e nós vamos voltar para a igreja. Voltando, participem da missa com fervor. Comportem-se como um casal que precisa de Deus. Um casal que permite a entrada do Senhor. E isto nós já podemos ensinar na catequese, comentar levemente, para que as crianças, os jovens já saibam qual é o comportamento dentro da missa. E olha, mais uma vez, não estamos falando do sexo. Namoro santo não é só isso. Eu vou repetir várias vezes durante o vídeo isso para que entre na nossa cabeça. Depois de escolher o caderno, depois de participar na missa, um outro ponto importante que nós precisamos ter é escolher um santo de devoção para que vocês possam consagrar o namoro de vocês. Muitos são consagrados a Nossa Senhora, consagrados a São José, podem se consagrar a eles, claro. Eu quero contar aqui para vocês um pouco do testemunho meu e da minha esposa, da Fernanda. Logo que nós começamos a namorar, nós começamos no dia 29 de abril do ano de 2000, uma data que marcou muito meu coração. Logo depois, no dia 22 de maio, ou seja, não tínhamos nem completado um mês de namoro ainda, era o dia de Santa Rita. E nós, como moramos no mesmo bairro, pertencíamos à mesma comunidade. E fomos nós, diante de Santa Rita de Cássia, a padroeira dos impossíveis, pedir para que ela fosse a protetora do nosso namoro. E nos consagramos no dia 22 de maio do ano de 2000 a Santa Rita de Cássia, pedindo que ela olhasse, cuidasse, intercedesse por nós durante este período de namoro. E nós sentimos até hoje a presença forte dela em nossa vida, em todos os momentos, em todas as nossas escolhas, nos nossos insucessos, nos nossos sucessos, nas alegrias e nas tristezas. Nós podemos perceber o quanto Santa Rita tem cuidado de cada um de nós. Ainda pertencemos à mesma comunidade, estamos aqui no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, onde todos os anos renovamos e comemoramos esta consagração que nós fizemos. Então, dentro da oração, que é um dos pilares do namoro santo, nós temos esta vivência do caderninho de oração, da missa juntos e de um santo de devoção. Aí sim, o próximo ponto é a castidade. Derivado do amor, nós temos a oração, agora nós temos a castidade. Às vezes nós temos um medo terrível de falar sobre isso. Nós pensamos que, nossa, é um absurdo. Em primeiro lugar, o sexo, a sexualidade, o plano de Deus, ele é algo bonito, vivido dentro do matrimônio. Muitas vezes nós criamos certos tabus de que não se pode falar, de que isso é terrível, de que é algo vergonhoso. É algo que nós temos que ter pudor, continência e decência ao falar. Mas em nenhum momento nós podemos nos esconder. Por que eu falo isso? Que nós precisamos comentar algumas pitadas já com as crianças na catequese. O mundo não vai esperar a criança completar 14, 15 anos para que seja falado. Se você deixar também esta responsabilidade para os pais, será que eles vão ensinar de uma maneira correta? Então a catequese, ela não precisa entrar em detalhes, mas ajudar a falar, por exemplo, da pureza do olhar. Podemos falar sobre algo que acontece muito no início da adolescência, que são as chamadas mão-bobas, coisas que são do nosso dia a dia, que acontecem. E nós precisamos aprender a respeitar o corpo do outro,
Recomendo a todo catequista que leia, que conheça a obra do Papa João Paulo II sobre a teologia do corpo. Ali você compreende muita coisa. Ali você consegue repassar para os seus catequizandos a beleza que é a sexualidade. Um outro mal que nós podemos falar dentro da catequese é com relação à pornografia. É um vício terrível. A pornografia ela tem destruído matrimônios, inserido jovens em vícios. A pornografia ela vicia. Uma vez que a pessoa começa a assistir, ela não consegue parar mais. E ela vai se aprofundando naquilo, chegando às piores bizarrices possíveis, coisas inimagináveis. Tamanho é esse vício. É como uma droga. E ela atrapalha a vida da pessoa para sempre. Então é um ponto que nós podemos sim tratar. Você vai falar com uma criança sobre um vídeo pornográfico? Não. Você vai orientá-la a tomar cuidado com vídeos na internet, com a exposição do corpo. Agora a moda é o TikTok, essas danças sensuais. Conversar com os meninos e com as meninas, não se expor diante da câmera, seminu, dançando sensualmente. Isso é falar de castidade. Então, não tenham medo. Não tenham medo, porque isso vai refletir muito na vida de namoro dessas crianças. Lá, futuramente, quando eles forem adolescentes, jovens e começarem a namorar, talvez essa semente que você plantou vai dar frutos lá. Então é importante falar. É muito importante falar sobre o coração estar ligado a Deus. Todos nós precisamos ter o nosso coração ligado à pureza de Deus. As conversas maliciosas, tudo isso é contra a castidade. Então veja, você consegue conversar com as crianças e com os jovens, talvez sem entrar ditamente na relação sexual, que é o grande medo que os catequistas têm de falar. Ah, não podemos tocar nesse assunto na catequese. Crianças de 9 anos não conseguem falar sobre isso. Gente, em que mundo nós estamos vivendo? Tem crianças de 9 anos que dão um nó em cada um de nós. Sabe mais que o catequista. Atenção, não vamos viver alienados. A catequese do mundo, ela é muito forte. Ela vem, ela fala, ela comenta. Claro, prepare-se, tenha uma boa preparação, uma boa formação. Eu vou deixar aqui para vocês o link de um material que nós temos no nosso canal sobre afetividade e sexualidade. Então é muito bom o catequista estar preparado para falar esses temas, porque podem surgir assuntos que vai te fugir. E se você não for preparado, o catequista ele não é obrigado a dar todas as catequeses. Ele pode trazer um convidado, talvez um psicólogo que você conheça, desde que seja da comunidade, seja cristão, não vai dizer coisas contrárias à catequese, ele vai te ajudar muito. Respaldado pelo seu pároco, que o seu pároco também conheça, que ele saiba quem é. Não vai inventar, me trazer um desconhecido lá e já viu, né? Pode dar problema. Uma pessoa da comunidade, que seu padre conheça, que possa falar por você. Eu, na minha catequese, aqui com os jovens do Crisma, eu não tenho a pretensão de dar 100% das catequeses. Eu organizo a catequese. A grande maioria sou eu que falo, sou eu que exponho os temas, mas quando é um tema que foge, ou que eu sei que alguém fala melhor do que eu esse assunto, eu não tenho medo em trazer para a catequese. É até legal, é uma novidade, é alguém novo ali. Então não tenha medo. E parem com isso é sim assunto para catequese, tá bom? Agora nós falamos então, o amor o ponto principal, aí nós derivamos ali a vida de oração e a vida casta para esse namoro santo. E por último, eu quero falar com vocês sobre o diálogo. O diálogo, olha que interessante. Por que o diálogo? Eu me lembro muito da minha cerimônia do casamento e dos casamentos que eu pude ir aqui na minha paróquia, que
que o Padre Carlos pôde realizar. O Padre Carlos Marquesani foi um sacerdote que ficou por bastante tempo aqui na minha comunidade, cerca de 13 anos. Ele sempre insistia na mesma tecla. Ele falava: o casamento, o namoro, o noivado precisa ter diálogo. Quantas pessoas se casam, quantas pessoas se aproximam, às vezes, do sacramento sem ter conversado. Precisamos ter o poder da escuta, escutar o outro. Os casais de namorados, e aí eu falo talvez com você, catequista de crisma, coordenador da pastoral de noivos, ou do grupo de jovens, na perseverança já dá para conversar isso, porque às vezes já tem até casais de namorados, é você que não sabe, catequista, mas é importante ter diálogo. Os casais, às vezes, eles procuram fazer coisas, ir ao cinema, ir ao shopping, marcar um encontro, estar com os amigos, balada, curtir, assistir Netflix, fazer 200 coisas, mas nunca param para conversar. Que triste é quando acontece um matrimônio e as pessoas não se conhecem, não sabem que um não quer ter filhos. Olha que absurdo. O casamento não é nem válido porque a pessoa não está aberta a ter filhos. Por quê? Não conversaram. Passaram o namoro apenas fazendo coisas e não falando. Não conversando, não se conhecendo, sabendo dos detalhes da vida, entendendo os momentos que o outro está mais triste, mais alegre. Quantas vezes nós bloqueamos alguém que quer falar conosco com aquela velha palavra: ah, esquece isso, coloca uma pedra nesse assunto, vamos seguir em frente. Quando na verdade a pessoa precisava falar. E dentro de um relacionamento, de um namoro, isso também é muito importante. Então cabe a nós, catequistas, ajudar. Ajudar nesses pontos. Falar o quanto é importante a oração, o quanto é importante viver a castidade, o quanto é importante viver o diálogo dentro dos relacionamentos. E talvez eles possam até ajudar os pais em casa. Então, tire isso da sua cabeça. Namoro santo não é só a questão sexual, é também essa questão. Mas existem outros pontos que precisam ser cuidados. Olha só que interessante. Eu fiz uma lista de coisas que podem ser faladas só dentro do campo da castidade. Os olhos, o coração, os temperamentos, o autoconhecimento, a cura de relações anteriores, os abusos sofridos na infância, questões como o aborto, referências familiares, humildade, a questão dos filhos, a pornografia e a nossa sociedade completamente hedonista. São pontos que eu pretendo trabalhar aqui no nosso canal, para você ver como o leque é muito maior que só a relação sexual. Então percam o medo, tenham coragem, catequistas. Nós estamos ajudando a formar uma nova sociedade. Nós estamos ajudando a trabalhar aquela criança, aquele jovem, mas unidos a Cristo. Coragem, ânimo. Qualquer dúvida, vocês sabem, a catequese de desenvolvimento humano sempre está aberta. Talvez surja aqui embaixo pessoas que não concordem, que não acreditam. Mas é porque talvez não tenha entendido a proposta. A proposta é: eu não vou falar, e eu vou insistir e repetir isso, eu não vou falar da relação sexual com as crianças, mas eu vou preparar uma base para que isso não seja um peso na vida dela. Porque muitos namoros que eu vi que só pensavam nisso, não podemos ter relação, não podemos ter relação, ficavam com foco nisso. É a mesma coisa que tentar derrubar uma árvore tirando folha por folha, quando podemos atacar a raiz com a oração e o diálogo, e o casal vai se fortalecer. O casal vai crescer unido, juntos. Então, tenham coragem de falar sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de deixar um joinha e os seus comentários aqui abaixo. Isso ajuda muito o nosso canal a se espalhar e viver. E lembrando, este vídeo é para cristãos católicos, pessoas que estão destinadas e que querem viver a santidade. Se você não quer, se não é a opção de vida, converta-se. Se não quer se converter, não é para você esse vídeo. Às vezes nós precisamos ser duros e realistas, porque apresentam a
aparecem comentários de pessoas que dizem: ah, mas tem que isso, tem que aquilo. Não. Nós repassamos aqui no canal da Catequese e Desenvolvimento Humano o que a Igreja nos pede e nos diz. Um forte abraço e fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.